Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Deus seja com todos os irmãos em Cristo. Que neste dia especial, a palavra divina toque os corações como um remédio suave que sara feridas e renova forças. Que a luz do Evangelho brilhe mais forte do que qualquer escuridão ao redor. Que o Espírito Santo nos conduza por caminhos seguros e que a presença gloriosa do Senhor permaneça entre nós. Irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que está registrada no livro de João, capítulo 20. Cedo de manhã, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido removida da entrada. Ela correu na hora até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Quase sem fôlego, informou: "Tiraram o Senhor do sepulcro. Nós não sabemos onde o puseram." Pedro e o outro discípulo imediatamente correram ao sepulcro. O outro discípulo chegou primeiro, pois havia ultrapassado Pedro. Parando para olhar, viu lá dentro as peças de linho, mas não entrou. Simão Pedro chegou depois dele, entrou no sepulcro, observou as peças de linho deixadas ali e o lenço usado para cobrir a cabeça dele, não junto com as peças de linho, mas separado delas, cuidadosamente dobrado. Então, o outro discípulo que tinha chegado primeiro entrou no sepulcro, viu tudo e creu. Ninguém sabia ainda, com base nas Escrituras, que ele haveria de ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Maria não voltou. Ficou do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos sentados ali, vestidos de branco, um do lado da cabeça, o outro do lado dos pés onde o corpo de Jesus havia sido deixado. Eles disseram a ela: "Mulher, por que você está chorando?" "Eles levaram meu Senhor," ela disse, "e não sei onde o puseram." Depois de dizer isso, virou-se e viu Jesus parado ali, mas não o reconheceu. Jesus disse: "Mulher, por que você está chorando? A quem procura?" Pensando que fosse o jardineiro, ela pediu: "Moço, se você o levou, diga-me onde o pôs para que eu possa cuidar dele." Jesus disse: "Maria." Virando-se para olhar para ele, ela exclamou em aramaico: "Raboniu", que quer dizer mestre. Jesus disse: "Não me abrace, pois ainda não subi para o Pai. Vá aos meus irmãos e dê este recado: eu subo para meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês." Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos: "Eu vi o Senhor", e relatou tudo o que ele tinha dito. Até aqui, irmãos. Amém. Querido irmão, querida irmã, já se sentiu perdido, como se estivesse em meio à escuridão, sem saber onde está Deus no meio da dor? Talvez você já tenha chorado como Maria, sentindo que tudo acabou. Talvez sua fé tenha sido abalada por perdas, decepções, dúvidas. E tudo o que você queria era uma resposta, um sinal de que Jesus ainda está aí. Hoje, eu quero conversar com você sobre esse momento tão especial da palavra, onde a dor mais profunda se transformou na alegria mais extraordinária, a manhã da ressurreição. Uma história que não é apenas sobre o passado, mas sobre o que Deus deseja fazer agora, com você. Cedo, de manhã, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. Esse detalhe não é só poético. A Bíblia diz que ainda estava escuro. Maria caminhava em meio à dor, confusão e luto. Ela não esperava ver um milagre. Ela foi porque amava Jesus mesmo sem entender. Isso não fala sobre você também? Muitas vezes buscamos a Deus sem entender tudo.
Choramos, clamamos, andamos sem ver luz no fim do túnel. Mas Ele vê nosso coração. Ele vê o amor sincero, mesmo quando estamos no escuro. Maria nos ensina algo poderoso. Mesmo na escuridão, continue buscando. Jesus revela-se a quem insiste, a quem o procura com amor genuíno. Quando Maria chegou, a pedra estava removida. Isso muda tudo. A pedra representava o fim, a separação, a impossibilidade. Era como dizer, a história acabou, mas Deus é especialista em reverter sentenças. Aquilo que parecia selado foi aberto. Aquilo que parecia encerrado foi recomeçado com poder. Quais são as pedras que parecem bloquear sua vida hoje? Uma enfermidade? Um relacionamento quebrado? Uma culpa que não sai da alma? Escute, Deus remove pedras. Ele abre caminhos onde não há. Ele traz vida onde tudo parece morto. Pedro e o outro discípulo chegaram ao túmulo e viram as faixas de linho dobradas. O corpo não estava lá. Eles viram o vazio. Às vezes, a gente entra em lugares da alma esperando encontrar Jesus e só encontra silêncio. Mas até o silêncio de Deus tem propósito. Às vezes, o sepulcro vazio é o início da fé. João viu e creu, mesmo sem ver Jesus. Ele viu os sinais, e isso foi suficiente. Você consegue crer mesmo sem ver tudo? Deus muitas vezes não mostra o quadro completo, mas dá sinais, pequenos gestos de que Ele está no controle. Maria permaneceu, chorando. O coração dela doía, e mesmo assim ela ficou. Essa perseverança move o céu. E então ela vê Jesus, mas não o reconhece. Você já esteve tão ferido, tão confuso, que nem conseguiu perceber que era Jesus quem estava falando com você? Às vezes, ele vem disfarçado, como jardineiro, como conselho de um amigo, ou palavra de consolo em um louvor. Mas o momento mais lindo vem quando Jesus chama Maria. Ele fala seu nome. Ele conhece você. E quando ele fala, algo dentro de nós desperta. A dor se transforma em esperança. O luto vira adoração. O pranto se torna celebração. Rabunil, mestre! Maria foi correndo anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor! Ela se tornou a primeira missionária da ressurreição. Aquela que foi ao sepulcro chorando, agora sai proclamando: Jesus está vivo! Deus faz isso. Ele pega os quebrados, os desacreditados, os que choram, e os transforma em anunciadores da vida. Você pode ser alguém assim. Sua dor pode ser seu testemunho, sua história, seu ministério. Jesus disse: Diga a eles que subo para meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês também. Veja o carinho de Jesus. Ele inclui os discípulos na sua relação com o Pai. Ele não diz, meu Pai apenas, mas Pai de vocês também. Isso significa que a ressurreição não é só sobre ele vencer a morte. É sobre nós termos acesso ao Deus vivo. É sobre relacionamento, perdão, restauração. Do sepulcro, eis triunfante, ressurgiu o Filho do eterno Deus. Esse hino resume tudo. Jesus venceu a morte para nos dar vida. Ele não apenas saiu da tumba, ele abriu o céu. Ele desceu a dor para nos levar à glória, e a promessa se mantém. Minhas testemunhas vós sereis também, e ao fim virei vos recolher. Aleluia! Ele voltará, e levará os seus para sempre. Não importa o quão escuro esteja,
Continue indo até o sepulcro. Continue buscando, porque lá, onde o mundo vê fim, Deus escreve recomeço. E quando você ouvir o seu nome, você saberá. O Mestre está vivo. Ele te ama. Ele está ao seu lado. Você também poderá dizer: eu vi o Senhor. Jesus não apenas conforta Maria, ele dá a ela uma missão. Vá aos meus irmãos. Veja que lindo! Ele chama os discípulos de irmãos mesmo após terem fugido, mesmo depois da negação de Pedro. O amor de Jesus não é baseado no desempenho, mas na graça. Talvez você se sinta indigno, talvez pense que já falhou demais. Mas Jesus não desistiu de Pedro e também não desiste de você. Ele está dizendo: vá, fale deles. Você ainda faz parte da história que estou escrevendo. Maria, a que foi liberta de 7 demônios, tornou-se a primeira a anunciar a ressurreição. Isso mostra que Deus usa quem Ele quer, não os mais perfeitos, mas os mais disponíveis. Não importa de onde você veio, importa para onde Ele quer te levar. O sepulcro vazio é um grito do céu dizendo: a morte perdeu. E se Jesus venceu a morte, o que Ele não pode vencer na sua vida? Uma crise emocional? Uma dor familiar? Um pecado do qual você acha que nunca vai se libertar? Ele pode. Ele venceu o impossível para te mostrar que nada está perdido quando Ele está no controle. Muitos vivem hoje como se Jesus ainda estivesse no túmulo, cabisbaixos, vencidos, sem esperança. Mas o nosso Senhor está vivo. Isso significa que há propósito, há futuro e que a última palavra é de Deus. E você? Tem corrido ao sepulcro? Pedro e João correram, Maria também. Todos tinham algo em comum. Não ficaram parados. Eles buscaram, choraram, correram e encontraram. Você tem buscado Jesus com essa sede? Ou tem deixado que o medo, a rotina ou o cansaço te paralisem? Hoje, o convite é claro. Corra para Ele. Corra com suas lágrimas, suas dúvidas, sua bagagem. Ele está pronto para se revelar. Ele está de pé, vivo, chamando você pelo nome. Meu irmão, minha irmã, o sepulcro não pôde o segurar, e se nem a morte pôde vencê-lo, então você também pode se levantar. Deixe essa palavra aquecer seu coração, que ela tire o peso dos ombros, que ela desperte em você vida nova. Jesus está vivo, Ele está te chamando, Ele está te enviando. E agora, como Maria, você também pode sair por aí dizendo com toda alegria: eu vi o Senhor. Oração. Senhor Jesus, obrigado porque o sepulcro está vazio. Obrigado porque a morte foi vencida e a esperança renasceu. Sabemos que muitas vezes choramos como Maria, sem entender, sem enxergar, mas hoje te pedimos, fala o nosso nome, revela-te a nós, que possamos sentir tua presença mesmo no escuro, mesmo no silêncio. Ressuscita nossa fé. Remove as pedras que nos impedem de te ver. Transforma a nossa dor em testemunho, nossa fraqueza em missão. Que possamos sair desta palavra dizendo com alegria: eu vi o Senhor, e que sejamos testemunhas vivas da sua graça até o dia em que nos recolherás em glória. Em teu nome, Jesus, o ressuscitado, oramos. Amém. Que a santa paz de Deus nos envolva neste dia. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo nos fortaleça. E que a doce comunhão do Espírito Santo nos guie em cada passo.
Que os conselhos da palavra estejam vivos em nossos corações. Amém.